SindPDcast, mais uma iniciativa de comunicação do SindPD Ceará dedicada aos profissionais de tecnologia da informação do Estado do Ceará. Sindicalize-se e venha fortalecer nossa categoria profissional, a valorização de nossos direitos e a luta por novas conquistas. Acesse www.sindpdce.org.br. Olá, sou José Vital, publicitário, diretor de clientes da agência de comunicação Teia Digital. Nós estamos hoje iniciando a primeira edição do programa SindPD Ceará ao Vivo, uma iniciativa inovadora do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Serviço de Computação, de Informática e Novas Tecnologias de Informação do Estado do Ceará. Essa é uma iniciativa conjunta do SindPD Ceará e da Teia Digital. E neste programa nós teremos a oportunidade da discussão da temática sobre a nova reforma trabalhista. Temos dois convidados. O primeiro convidado, Valmir Braz, que é funcionário do CEPRO, maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo. Ele é funcionário do CEPRO há mais de 35 anos e está na terceira gestão como presidente do SindPD Ceará. Também teremos a participação do Dr. Carlos Chagas, ele que já tem 30 anos de trabalho em advocacia na área trabalhista e sindical. Também professor do curso de pós-graduação ministrando a disciplina de Direito Coletivo do Trabalho. Valmir, a primeira pergunta: por que uma nova reforma trabalhista após 2 anos que nós tivemos uma reforma trabalhista? Vital, em relação à pergunta que você me fez, a gente, enquanto classe trabalhadora, enquanto dirigente sindical, nós vemos sofrendo um ataque desde o governo Temer, desde a reforma trabalhista de novembro de 2017, que veio tirando praticamente a sobrevivência financeira dos sindicatos a nível nacional. Essa segunda reforma, feita pelo governo Bolsonaro, ela traz no seu bojo um ataque maior, porque essa medida provisória 905, ela é apelidada como a medida do emprego verde e amarelo. Ela traz na sua base vários prejuízos para a classe trabalhadora. Dr. Carlos Chagas, por gentileza, o senhor poderia, claro que tem uma dimensão grande esta nova reforma trabalhista, mas pontuar inicialmente o que vem aí pela frente de mais importante e que merece nosso conhecimento e a nossa atenção? A medida provisória 905, que estabelece o programa verde e amarelo, né? Então, na verdade, é um contraponto à carteira azul que nós temos, que é os contratos por prazo indeterminado, e agora temos um contrato por prazo determinado, que é o contrato verde e amarelo, né? A proposta do governo era a geração de novos empregos, e novos empregos, esses que seriam voltados inicialmente para jovens, de 18 a 29 anos, e no primeiro momento seria também para trabalhadores com mais de 55 anos. Esse segmento de trabalhadores com mais de 55 anos foi excluído no debate, e assim se estabelece uma medida provisória que parte da premissa de que, reduzindo encargos à folha de pagamento e precarizando direitos, nós vamos gerar mais empregos, né? A previsão com essa medida provisória, com essa carteira verde e amarela, a previsão era de gerar 1,8 milhão de empregos. Essa era a perspectiva, só que isso é uma grande falácia, porque o que gera emprego é crescimento econômico. Não vai ser reduzindo os encargos na folha que a empresa vai contratar mais trabalhadores. O que vai fazer a empresa contratar mais trabalhadores caso haja mais demanda. Não havendo mais demanda, não há por que haver a contratação dos nossos trabalhadores. Então, é a mesma falácia que se aplicou com a reforma trabalhista de 2007, né, com a Lei 13.467, a mesma lógica se aplica agora a essa medida provisória, né? Essa medida provisória estabelece claras restrições de direitos, né, que no curso do programa eu posso esclarecer um pouco mais do que significa
essa redução de direitos, isso gerando benefício aos empregadores e, o que é mais grave, estabelece a sustentação desse programa com base taxando o seguro-desemprego. Né? Então, os desempregados é que vão custear o programa Verde e Amarelo. Enquanto os empregadores têm exonerado seus encargos sociais, os desempregados, né, terão taxados os valores que recebem a título de seguro-desemprego. Valmir, nesta verdadeira enrolação, né, que a população brasileira acaba sendo vítima com relação a tantas promessas, porque vem reforma previdenciária, vai ser necessária para gerar não sei quantos milhões de novos empregos. Vem reforma trabalhista, o mesmo papo furado. Agora, como que os profissionais de tecnologia da informação podem ser prejudicados com essa nova reforma trabalhista e, particularmente, o que é que eles podem fazer enquanto categoria profissional para se organizar e se defender contra esse tipo de ataque às condições de quem trabalha com TI? Primeiramente, quando no bojo da MP 905, ela traz essa faixa etária de 18 a 29 anos, é exatamente a faixa etária da grande massa de trabalhadores da tecnologia da informação aqui no estado de Ceará. Claro que nós temos faixa etária diferente de 29 anos, mas o que perpetua aí no mercado de tecnologia da informação são esses trabalhadores entre essa faixa de 19, 20 a 29 anos, até porque estão iniciando dentro da sua formação ou dentro da sua profissionalização. O que realmente nos preocupa é a forma como essas empresas vão tratar a contratação desses trabalhadores. Até porque a gente sabe que novos empregos que vão surgir, que não é esse grande percentual de emprego, mas os empregadores vão propor, claro, se tem um MP que está em funcionamento, mesmo sabendo que daqui a 120 dias ou 90 dias ela pode vir a não ser votada no Congresso. Mas, nesse interim, os trabalhadores, com certeza, eles vão ser ofertados os seus empregos dentro dessa MP. E a preocupação nossa é os trabalhadores aceitar uma proposta dessa dos seus empregadores, até porque a necessidade de hoje do emprego o faz os trabalhadores se tornarem, reféns dessa MP 905. O que pode se fazer para que o trabalhador não concorde com isso? O sindicato está à disposição de cada trabalhador que venha a ser oferecido um emprego com essa carteira verde e amarela, que a gente passa a atuar, até porque nós temos convenções, tá certo? Tanto dos trabalhadores das empresas particulares como das empresas terceirizadas, que estão vigentes e que a gente pode atuar em cima exatamente dessa questão que pode ser ofertada aos trabalhadores, como eles estão colocando primeiro emprego. Tem também a assessoria jurídica, o sindicato está à disposição dos trabalhadores para que, caso venha a ser ofertado algum emprego nessa proposição da MP 905, a gente atuar contra qualquer perda de direito do trabalhador. Dr. Carlos Chagas, como o Valmir mencionou, inclusive, um dos destaques da atuação do SINDPD é ter, inclusive, uma equipe bastante qualificada de atuação na defesa jurídica. Claro que o sindicato ele tem um papel político bastante relevante e é fundamental que todos compreendam que a força do sindicato está também na participação de cada trabalhadora, de cada trabalhador profissional de tecnologia da informação no interior e em Fortaleza. Agora, como que o departamento jurídico do SINDPD Ceará pode defender os funcionalizados de tecnologia da informação em função desses ataques aos direitos e conquistas, inclusive querendo retirar conquistas históricas, querendo desvalorizar a própria condição dos trabalhadores de TI? Até para poder esclarecer de uma forma mais ampla os impactos dessa medida provisória, né, dando continuidade à nossa primeira fala, né? Essa medida provisória, ela possibilita esse contrato verde e amarelo. Em contrapartida, os empregadores não vão pagar absolutamente nada a título de contribuição social, não vão pagar absolutamente nada ao Sistema S,
não vão pagar absolutamente nada a título de salário e educação, tá certo? Então, ele, além do mais, o depósito mensal de FGTS, em lugar dos 8%, vai pagar apenas 2%. Em contrapartida, os trabalhadores, nesses contratos, o salário máximo que se adequa ao contrato, e aí é um teto, né, é de um salário e meio, né, é uma característica desses contratos, portanto, seria o salário de 1.497, considerando o salário mínimo de hoje. Tem alguns limitadores, mas a redução dos direitos, além do FGTS, a multa dos 40%, se eles sofreriam o impacto da redução dos depósitos mensais, o adicional de periculosidade, ele reduz de 30%, né, para apenas 5% e basta o empregador realizar um seguro-saúde. Como se bastasse isso, ele diz que só faz jus ao adicional de periculosidade se o empregado permanecer pelo menos 50% da jornada de trabalho em condições de periculosidade. Ora, periculosidade, em um único minuto que você entra numa área de risco, pode acontecer o sinistro. Então, não se mensura pelo tempo. Então, aqui é absurdo, é uma lógica que não condiz com a própria característica do adicional de periculosidade. Primeiro, o grande embate que nós vamos ter. O confronto da MP 905 com os acordos e convenções coletivas de trabalho. O grande resguardo dos trabalhadores vão ser os pisos salariais e os conteúdos das convenções coletivas. E a medida provisória estabelece que o conteúdo nela contido se sobrepõe aos acordos e convenções coletivas. Ao nosso ver, é uma clara inconstitucionalidade quando assim se dispõe na medida provisória. Valmir, nós recebemos uma pergunta de Ana Cristina, estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UES. Ela colocou: que história é essa de carteira de trabalho verde e amarela ser opcional? Vão nos obrigar, na prática, a aceitar este rebaixamento de contratação. Como é isso? O que eu coloquei antes na minha intervenção é que hoje nós temos duas convenções, né, homologadas, entendeu? Inclusive na SRTE, negociadas, e que lá ela trata de pisos e mais benefícios dentro de cada convenção, tanto das empresas particulares albergadas entre o SINDPD e CEITAC, e das empresas prestadoras de serviço albergadas entre o SINDPD e o CEASEC. O que a gente orienta aos trabalhadores é que, em caso de oferta de emprego nessa carteira verde e amarela, ela nos procura enquanto sindicato para que nós estejamos junto com essa trabalhadora ou esse trabalhador enfrentando, entendeu, essa nefasta MP 905. Até porque as convenções estão vigentes. É uma questão também que poderá, até o doutor Carlos Chagas aqui, na sua intervenção, colocar a questão jurídica mais aprofundada, porque politicamente nós vamos agir dessa forma. Nós vamos agir para combater exatamente qualquer emprego que surja na área de tecnologia da informação com oferta em cima da MP 905. Perfeito. Nós temos uma segunda pergunta do Jefferson Elifas. Ele é profissional de TI e trabalha na SEDUC, Secretaria da Educação do Estado do Ceará. O Jefferson, Dr. Carlos Chagas, pergunta o seguinte: no caso de uma empresa terceirizada alegar qualquer motivo para não pagar a rescisão, multa rescisória, por exemplo, de contrato de um grupo de trabalhadores que prestam serviço a um órgão público, é possível ou existe em lei alguma responsabilidade em que o órgão para o qual o trabalhador presta o serviço possa vir arcar com essas pendências? Ou o trabalhador tem que entrar na justiça e esperar que, de alguma forma, ele venha a receber algo posteriormente? Essa é uma pergunta que retrata uma rotina nos contratos no campo da terceirização. Quando a empresa prestadora de serviço, quando há o término do contrato administrativo de prestação de serviço de uma empresa terceirizada, então gera-se a seguinte situação: na licitação, uma nova empresa é contratada pelo tomador de serviços e a empresa que perdeu o contrato, que teve seu contrato rescindido, muitas vezes ela resiste ao pagamento das verbas rescisórias.
Em regra, qual o procedimento que nós adotamos numa situação como essa? É óbvio que, notadamente aqui no estado do Ceará, nós estamos falando de contratos, às vezes, de médio e grande porte, e que essas empresas que perderam o contrato não têm como reenquadrar, reinserir nos seus quadros, em seus contratos, esses trabalhadores que antes estavam vinculados ao contrato de prestação de serviço rescindido. Então, na realidade, ele tem que promover a rescisão sem justa causa desses contratos individuais de trabalho. E em função disso, são devidas aos trabalhadores as verbas inerentes à rescisão de contrato de trabalho. A sugestão que eu dou ao internauta é que, em situações como essa, procure a entidade sindical que vai encaminhar a assessoria jurídica e nós vamos ver qual é a melhor forma de proceder. Porque nem sempre, né, nós temos problemas nos términos dos contratos. Eventualmente, aliás, existia bem mais, hoje reduziu bastante hoje. A gente tem uma certa regularidade hoje, e isso é muito bom a gente constatar isso, no pagamento dos créditos rescisórios. Isso aí não é regra absoluta, sempre aparece uma empresa ou outra que resiste ao pagamento dos créditos rescisórios. O Adriano Torquato pergunta: os brasileiros parecem encontrarem-se anestesiados ou concordando com as medidas neoliberais promovidas pelo atual governo. Como e quando o SINDPD Ceará, em conjunto com a CUT, terá a oportunidade de ações concretas para se contrapor a este assinte do governo atual? Valmir Braz. Enquanto SINDPD Ceará, a pergunta do companheiro Adriano ela é devida, mas a gente tem que saber separar o joio do trigo. Nós, enquanto dirigentes sindicais, nós temos uma função, claro, de resistir a toda e qualquer ação do governo federal. Agora, somos um pingo dentro do oceano. Por quê? Porque o SINDPD Ceará é um sindicato de uma categoria econômica desse país. São vários sindicatos. Agora, juntamente com a CUT, a gente está tentando realizar ações, principalmente nesse momento em que o governo federal se coloca que a privatização do CERP e da data prévia é essencial, e nós, enquanto SINDPD Ceará, SINDPDs de outros estados e a nossa federação, estamos tentando, de todas as formas, se contrapor a essa medida do governo federal. Agora, quando se coloca anestesiados, brasileiros e brasileiras, concordo com o companheiro, mas acho que enquanto os trabalhadores, os movimentos sociais, os movimentos de uma forma em geral, não se conscientizarem de que não mudamos nada nas redes sociais, vai continuar o governo com as suas atrocidades perante o povo brasileiro. O que precisamos é unir forças, movimento sindical, movimento social e outras entidades representativas dos trabalhadores e dos movimentos sociais e ir para as ruas. Se não for para as ruas, nada muda nesse país. Dr. Carlos Chagas, na sua exposição inicial, o senhor levantou um aspecto bastante relevante relacionado com a questão das próprias consequências sobre a previdência social. Tem gente que pensa de uma forma até meio acomodada, dizendo, não, essas novidades, nova reforma trabalhista, isso não é comigo. Só que a pergunta é, como que estas medidas, inclusive do empresariado não mais contribuir com a previdência social, vai afetar a própria viabilidade da previdência social pública em poder honrar os compromissos com os profissionais, sejam aqueles que têm a perspectiva de se aposentar e sejam mesmo aqueles que já estão aposentados, mas dependem da viabilidade econômica da contribuição para a previdência social. Primeiro, nós temos que resgatar o conceito clássico de previdência social, o de seguridade social. A ideia de previdência social, em um plano mais amplo de seguridade, é propiciar que aqueles membros da sociedade em situação de vulnerabilidade, eles tenham a assistência do Estado. Então, você, de alguma forma, promove a supressão dos recursos necessários do âmbito da sociedade, o que deveria ocorrer daqueles setores mais abastados, dos setores mais empoderados economicamente, para que eles pudessem efetivamente promover o custeio da Previdência Social. E você tem uma medida de justiça social, na medida quando você taxa, você tributa
né, as grandes riquezas, tributa as empresas com elevado resultado, né, e promove, ao mesmo tempo, a assistência dessas pessoas em vulnerabilidade. Então, a Previdência Social é uma das maiores, um dos eixos fundantes, estruturantes do Estado do Bem-Estar Social. Só que nós estamos numa migração de um Estado do Bem-Estar Social para um Estado liberal, e não interessa ao Estado liberal a Previdência Social. A reforma da Previdência tem como uma premissa básica de que o grande capital não quer o aumento da carga tributária. Porque a população brasileira, é fato, está envelhecendo, e teria dois meios de promover a Previdência Social. Um seria aumentando a carga tributária e poderia aumentar a carga tributária dos mais empoderados. E a segunda, restringir os benefícios previdenciários. Lamentavelmente, o Brasil segue na segunda alternativa. Muito obrigado. Agora as palavras finais do presidente do SINDPD Ceará, Valmir Braz. Eu gostaria agora, nas considerações finais, agradecer em nome da direção do SINDPD Ceará, essa parceria que nós temos aqui com a TEIA em realizar esse programa SINDPD Ceará ao vivo, o primeiro programa, a primeira edição. Agradecer a todos e todas internautas que estiveram aí nos assistindo, nos acompanhando desse primeiro programa, e dizer da grande satisfação que a gente teve de ter nosso assessor jurídico aqui nesse primeiro programa também ao vivo do SINDPD. E dizer que estamos realmente um novo marco porque a interatividade dos trabalhadores de tecnologia da informação é necessário para que a gente possa estar atuando de forma mais eficiente, juntamente com todos os trabalhadores de tecnologia da informação do Estado de Ceará. Como a gente vai possivelmente fazer o próximo programa, eu acredito que a gente terá mais internautas participando. Acredito que esse primeiro, já queria me antecipar e dizer que foi muito bom, que foi um sucesso, e acho que os próximos que virão serão melhores do que esse. Mas agradecer mais uma vez ao companheiro Vital, ao nosso assessor jurídico, Dr. Carlos Chagas, e a todos e todas os internautas que nos acompanharam nessa primeira edição do SINDPD ao vivo. Muito obrigado. Dr. Carlos Chagas, que tem a incumbência extremamente importante de coordenar o trabalho do Departamento Jurídico do SINDPD Ceará na defesa dos direitos e conquistas dos profissionais de tecnologia da informação. Sua mensagem final. Bom, gostaria de parabenizar o SINDPD Ceará, a TEIA Digital, por essa iniciativa. Eu creio que os movimentos sociais, e notadamente o movimento sindical, ele tem que avançar nessa fronteira, né, das redes sociais, desse campo, né, no campo virtual, né, onde há uma comunicação mais ampla, mais efetiva. Eu acho que essa iniciativa é louvável. E no mais é dizer que eu estou à disposição do SINDPD, TEIA Digital, para as outras oportunidades, né, e agradecer a audiência dos internautas. SINDPDcast, uma produção da equipe TEIA Digital. Direção, José Vital. Locução, Aurileide Alves. Edição, Ed Cavalcante. SINDPD Ceará, um sindicato para defender e valorizar quem trabalha com